No vídeo anterior, a gente estava falando sobre acne, né? E o processo de formação da acne. Então, vamos lá. Lembra quando eu falei que a gente estava falando mais na parte psicológica do que em si a biológica? Porque quando a gente fala de puberdade, a puberdade não envolve somente desenvolvimento e amadurecimento sexual. Envolve muitas coisas relacionadas a isso, tá? E que refletem diretamente. Primeiramente, vamos lá acompanhar conforme o livro para eu botar alguns links aqui para vocês compreenderem melhor. Então, na fase inicial da adolescência, meninas e meninos tornam-se mais conscientes de seu corpo, que é difícil alguns se adaptarem com essa alteração, alguns aceitam a modificação de boa, outros não aceitam de boa, que é o motivo de alguns adolescentes começar a entrar no processo pré-depressão, por não se adaptar com aquela transformação, não se adaptar com o seu próprio corpo. De quando eram crianças pequenas, podendo mudar o seu comportamento. Como a adolescência marca uma época de muitas mudanças, quando associadas às influências sociais, essas mudanças frequentes são acompanhadas de constantes variações de humor e de comportamento. Tá bem, tá rindo, tá brincando, de repente tá xingando, tá agindo com grosseria, trancando a porta, gritando. E essa modificação aí, se vocês perceberem bem, é comum nos adolescentes? Sim, mas até nos adultos também é. Isso é o resultado de uma variação hormonal e também está relacionado à personalidade. Está relacionado ao local onde vive. Mãe é assim, pai é assim, tio é assim. A criança vai ser diferente? Não tem como, né? Isso aí a criança, o indivíduo é resultado do meio onde ele vive, né? Bem, então, emoções como felicidade, tristeza, agitação, preguiça, agressividade podem fazer parte de um único dia de um adolescente. Então, as mudanças no corpo são muito bruscas e aparentes, e isso traz ao adolescente algumas inseguranças e necessidade de autoafirmação. Também ocorre na maioria dos adolescentes a necessidade de fazer parte de grupos com interesses comuns. Agora, observe, intelectualmente, é durante a fase inicial da adolescência que o lobo frontal do cérebro, região referente à personalidade, região que governa o raciocínio, a personalidade, as tomadas de decisão, começa a se desenvolver. Por isso que a partir da adolescência é que a sociedade começa a cobrar como um adulto. Só que essa cobrança, ora é correta, ora é exagerada, né? Mas é nesse momento que você começa a ter poder de decisão. Opa, isso é bom pra mim? O que é melhor pra mim? É melhor eu ficar jogando videogame o dia inteiro? Ou é melhor eu pelo menos tirar uma horinha do dia pra estudar, né? Pô, se eu não estudar, vai acumular. E se acumular, eu vou desanimar. E se desanimar, minha mãe e meu pai estão jogando dinheiro fora. Vocês já pararam pra pensar nisso? Isso são tomadas de decisão. Depende de quem? De você. Então, eu tô dando um exemplo, tá? Mas tem outras tomadas de decisão. Eu quero ir pra festa. Pô, mas tá a pandemia, o risco que tem para eu pegar uma doença é muito grande. Tudo isso daí é avaliações baseadas no seu poder de decisão. E isso daí o adolescente começa a ter. Uma criança não vai conseguir avaliar isso. Porque uma criança não tem essa possibilidade de tomar decisão porque não é desenvolvida para isso. Pelo menos o correto é não ser, né? A criança que tiver esse poder de decisão aflorado, ela tá precoce. É coisa para se ver, para se levar no médico. Isso aí é a partir da adolescência. Outra característica também comum da adolescência é o aumento na concentração e melhor seleção de informações. Sua memória adquire melhor capacidade de retenção e a linguagem torna-se mais complexa com o aumento do vocabulário e da expressão. Gente, isso aqui é o comum da adolescência. Só que atualmente, muitas coisas, por exemplo, influenciam no processo, por exemplo, de concentração. Você está conversando com alguém, você recebe uma mensagem no celular. Você mexe no celular, vai conversar com alguém, daqui a pouco você está pesquisando uma coisa no Google, tá? Aí você olha para a pessoa, o que você estava falando mesmo? Isso é influenciado diretamente por outros, coisas à parte, entendeu? E não é relacionado exatamente pelo seu processo. Você olhar assim, pô, eu tenho uma dificuldade de concentração, professora. Eu tenho problema de concentração, eu tenho que ir no médico. Não, às vezes são as coisas que estão ao teu redor que te facilitam a perder a sua concentração, tá? Então, tudo aquilo que está ao teu redor e dificulta você se concentrar nas coisas, você tem que ir eliminando, tá? Que, na verdade, isso aí é um treino. E isso é importante. A gente sabe que o nosso
encéfalo é baseado em treinos, né? Por isso que existe treino para memorização, dentre outros. Bem, isso aqui é observações que, na verdade, seria uma conversa entre a gente, né? Falar assim, na verdade, o ideal seria a gente interagir sobre isso daí. A gente vai fazer isso lá no Meet, tá? Bem, alimentação. Primeiro, professora, tem alguma diferença de um adolescente com 13 anos e um adolescente com 15 anos? Por exemplo, uma menina teve a sua primeira menstruação com 12, a outra com 15 ainda não teve. Por quê? Começam os questionamentos, né? Bem, gente, está relacionado a vários fatores, principalmente hereditários, mas a alimentação pode influenciar isso daí, tá? Ela é um grande fator para a alteração desse período de diferença. Então, primeiramente, uma pessoa desnutrida demora muito mais a entrar na puberdade. Sono. Esse GH, que é o hormônio do crescimento, ele é o responsável por você crescer. Acho que eu já comentei até isso com vocês em sala, tá? Quando você dorme, você cresce, você emagrece. Tudo isso acontece durante o seu sono, que é onde vai ocorrer a atuação dos hormônios, tá? Então, se você dorme pouco, automaticamente você pode ter um reflexo no seu crescimento, no seu desenvolvimento, ok? O ideal é 8 horas por noite. E, claro, vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que com 8 horas de sono é insuficiente. E tem gente que com 5 horas já está tranquilo. Então, varia de pessoa para pessoa. Exercícios físicos. O nosso corpo foi feito para o movimento. Nessa etapa da vida, ele é fundamental para os ossos, músculos, tendões e demais estruturas que possam crescer e se desenvolver de maneira saudável. Acnes. Bom, já falei sobre a acne, a única coisa que eu tenho a falar agora é quem está tendo problema com acne e quer sanar esse problema através do uso de medicamentos, cosméticos relacionados a isso, procurem um médico, ok? CC, o famoso CC é referente a uma sigla, é isso mesmo, a sigla cheiro do corpo, tá? O que é o CC? Nada mais é que um odor desagradável eliminado através do suor, liberação de suor, que é como eu falei que até o chulé é isso também, né? Qual é a forma ideal para amenizar isso? Gente, sinceramente, esse período da puberdade, na adolescência, não tem muito o que fazer. O ideal é tomar banhos frequentes, se perfumar, evitar essa possibilidade de aumentar o odor, né? Até quando eu vou crescer? A entrada da puberdade depende de vários fatores, inclusive do fator genético. Médico e ebiatra são médicos relacionados, eles atendem adolescentes, tá? Ele vai examinar e vai pedir alguns exames para ver o processo, até quanto falta para crescer. Na verdade, até uma radiografia simples é o suficiente para ele acompanhar se você já cresceu, se você ainda vai crescer. Se você fizer uma radiografia, por exemplo, da sua perna, através dali ele já consegue saber se você já cresceu o suficiente, se você ainda não cresceu e se vai crescer, só através da radiografia, pela distância dos ossos de um ao outro. Lá, por exemplo, do seu fêmur e da sua tíbia. Se ela tiver uma certa distância e cartilagem nesse meio, ali indica o quanto ainda você vai crescer, até quantos anos você vai crescer, tá? Então, o médico, nessa situação, é o recomendado, tá? Ginecomastia puberal. Isso daí é o desenvolvimento da mama nos meninos, tá? Sendo que não é definitivo. Geralmente, ele regride com o tempo, ok? Pelos. Algumas pessoas querem ter pelos, barba, e outras já não querem nada, tá? Então, é relativo. Existem pessoas que têm maior desenvolvimento de pelos, outros nem tanto, outros nada, né? Vacinas. Existem vacinas que devem ser tomadas na puberdade. Uma delas é a HPV, que é muito importante, que é um assunto que eu vou falar já já com vocês, ok? É necessário, é nessa fase aí que vocês têm que tomar a vacina de HPV, contra HPV. Menstruação. Após a primeira menstruação, que é a menarca, após a primeira vai ocorrer alterações contínuas ali no corpo da menina, tá? Esse processo aí até o término do período ali de transição da atuação desse hormônio, que é o hormônio estrogênio. Bem, fase adulta. Nós acabamos de falar que a adolescência, ela compreende até 17 anos e 11 meses. Lá na fase adulta, a gente considera a fase adulta a partir dos 18 anos, tá? Então, a principal característica da fase adulta é a maturidade dos sistemas orgânicos. Quando a gente fala sistemas orgânicos, está falando
todo o corpo do indivíduo, inclusive sexual. Quando eu falo inclusive sexual, significa que na adolescência o organismo do indivíduo não está amadurecido. Então não está próprio, não está em condições de ocorrer um desenvolvimento de um novo ser naquele indivíduo, porque ele ainda está se modificando. Resumindo e traduzindo isso, gravidez não é para ser relacionada, não é para ocorrer no processo da adolescência, exatamente pelo processo de amadurecimento ainda sexual. Ainda não alcançou a maturidade sexual, tá? E claro, isso reflete no ambiente social da pessoa e também biológico, tá? Que tem resultado isso daí. Bem, na fase adulta, geralmente ocorre a estabilidade da pessoa no meio familiar, social e profissional. É a fase mais longa do indivíduo, ou seja, ele segue desde os 18 anos e vai até os 65 anos de idade. A partir dos 65 anos de idade, a gente considera velhice. Então, a última fase da vida é caracterizada pelo envelhecimento do corpo. A pele perde elasticidade, os cabelos ficam ainda mais brancos e ralos. Os sistemas podem apresentar problemas relacionados à idade. Galera, olha só, eu gostaria de indicar para vocês, porque na verdade vocês teriam que ter visto isso daí antes de eu entrar nesse conteúdo, porque vocês já não tiveram um corpo humano, né? O ideal seria vocês terem, antes era dado corpo humano no 8º ano. Então, quem puder assistir a viagem fantástica ao corpo humano, do incrível processo do nascimento até a morte, você pesquisa lá no YouTube e você vai ver que é uma sequência, desde o nascimento até a morte, com um documentário do Drauzio Varela, lá no Fantástico. É bem interessante, para quem gosta da área de ciências, biologia, vai se identificar legal. E vai entender muita coisa que eu tô tendo que acelerar aqui, tá bom? Existe o Estatuto do Idoso, e no Estatuto do Idoso, no artigo 3, tá bem frisado isso aqui, exatamente pelo desrespeito da sociedade com o idoso, que segue de um tempo, né? Até que hoje em dia nem tanto, mas já se teve muito. A obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito à convivência familiar e comunitária, tá? Galera, então é isso, a gente encerra esse momento aqui de aula, né, e peço para vocês realizarem essa atividade lá da sua página 14. Estão reparando que eu estou diminuindo a quantidade de atividades que vocês estão fazendo no livro didático, né? Então, vocês vão fazer a página 14 do livro didático e a página 7 do livro de atividades, ok? Então, até a próxima aula!